Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 10, versículos 1 e 2. Assim está escrito: E depois disto designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de dois em dois, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. O texto que vamos refletir, falando sobre Jesus está à procura de mensageiros. Nós encontramos no Evangelho que, numa primeira oportunidade, Jesus escolheu 12 discípulos, preparou-os por um tempo e depois enviou-os de dois em dois que eles fossem pregar o Evangelho, conforme ficou registrado no Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 10, ele escolheu os 12 e diz: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entreis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Esta foi a orientação que Jesus deu aos 12 discípulos na primeira oportunidade que os encaminhou. Na segunda, Jesus então chamou outros 70 e separou-os de dois em dois e mandou que fosse adiante da sua face para todas as cidades e lugares que ele haveria de ir, que eles fossem antecipadamente e que também fizesse o que Jesus ordenou. Jesus disse que eles iam para curar os enfermos que nela houver e dizer que era chegado o reino de Deus. Este era o trabalho que eles deveriam fazer. E eles então fizeram este trabalho e, quando voltaram para Jesus, disseram a Jesus, dizendo que, com alegria, pelo nome de Jesus, até os demônios se lhe sujeitaram. Então Jesus disse: Eu vi a Satanás como raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E que vocês devem alegrar-se, não porque se vos sujeitem os espíritos, mas antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Mas o que encontramos aqui é que, quando Jesus designou estes 70, ele deixou em aberto um pedido dizendo o seguinte: grande é, na verdade, a seara, mas os obreiros, os mensageiros, os ceifeiros, eles são poucos. Então rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então há muita necessidade, há oportunidades infinitas, porém são poucos os mensageiros. E por esta razão, Jesus está e continua ainda hoje à procura de mensageiros, homens e mulheres que possam colocar-se à sua disposição para que, através do Senhor Jesus, eles possam então receber de Deus a graça necessária e a unção do Espírito Santo para conduzir e direcioná-los no propósito de Deus para o cumprimento desta tão grande tarefa de alcançar toda esta seara com a proclamação do Evangelho estabelecido por Jesus Cristo. Então, quando olhamos aqui no versículo 1, Jesus precisa de mensageiros
que vão adiante dele. Ele precisou de pessoas que o precedessem, que vieram antes. Antes do Senhor Jesus vir, vieram os profetas, e mais próximo a Jesus veio João Batista anunciando o caminho do Senhor, a vinda do Messias, o esperado de Israel, e ele também precisava, depois de ter vindo, realizado a sua obra, o seu ministério, o seu sacrifício aceitável diante de Deus, de que pessoas dessem seguimento à sua obra. Então, os discípulos, ele nomeou apóstolos e deu a eles o encargo, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for salvo será batizado. Quem não crer será condenado. Estes apóstolos de Jesus estavam dando sequência a ir em todas as searas, começando por Jerusalém, Judeia, Samaria e chegar até aos confins da terra. Então, eles tornaram-se os mensageiros do Senhor Jesus Cristo. Cumpriram fielmente o seu trabalho. Aonde Deus lhes propiciou chegar, eles chegaram e realizaram um grande trabalho. A palavra de Deus chegando em todos os continentes. Hoje, nos dias em que vivemos, nós somos os mensageiros para hoje. E ainda hoje, a palavra de Deus continua a ecoar e a pedir, rogar ao Senhor da seara que envie obreiros, que envie mensageiros para a sua seara. O campo é grande, a seara está madura para a ceifa. O próprio Jesus, quando com os discípulos, no encontro com a mulher samaritana, Jesus disse a eles o seguinte, nos versículos, capítulo 4 de João, versículos 35 e 36. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, aqui está, a seara está madura para ser semeada. E o Senhor, então, ordena que novos obreiros e ceifeiros coloquem-se à disposição. No Salmo 126, os versos 5 e 6, diz-nos assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, quando olhamos aqui, Jesus dizendo aos discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, ele precisa de alguém que vá adiante em seu nome, no seu poder, na sua autoridade, anunciando o evangelho, tornando próximo das pessoas que precisam ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, que disto possa resultar a salvação e libertação da sua alma. Jesus, então, precisa de mensageiros. Ele, então, está convocando, está chamando os mensageiros para que eles venham. E, ao vir, o Senhor Jesus capacitará estes mensageiros, conforme vemos aqui no versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então, o Senhor Jesus, ele capacita os seus mensageiros. De que forma ele faz isso? Ele treina, ele prepara, ele capacita. E depois, quando ele observa que eles estão prontos, ele os envia. O próprio Jesus disse, João deixou registrado no Evangelho, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim,
Mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, ele vô-lo conceda. Então aqui encontramos Jesus preparando os discípulos. De que maneira Jesus preparou? Preparou através do exemplo prático, ensinando, pregando e operando curas e maravilhas. E isso os discípulos aprenderam com Jesus. E agora eles iriam replicar esta ação diante das pessoas, pregando, ensinando e curando em nome do Senhor. Então é a capacitação que Jesus dá aos seus discípulos, dá a mim hoje, dá a você, a cada um de nós, que estejamos preparados pelo Senhor para sermos os seus mensageiros. E ele também oferece a proteção necessária para aqueles que se colocarem na condição de mensageiros. O versículo 19, a última parte diz: e nada vos fará dano algum. Isto mostra-nos que o Senhor oferece o livramento e a proteção a quem se colocar na condição de ser um mensageiro, uma mensageira do Senhor Jesus Cristo. Nada vos fará dano algum. Isto quer dizer, o inimigo não terá poder sobre aqueles que se colocarem à disposição do Senhor para ir por toda a seara anunciando o Senhor Jesus Cristo. Então ele protege os seus mensageiros. Mas no versículo 20, nós encontramos também que diz-nos assim: mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus dá aqui uma palavra que alegra ao coração dos mensageiros. Servir a Jesus deve ser, para cada um de nós, um motivo de profunda alegria e gratidão. Por quê? Porque o serviço cristão, o serviço que é feito em nome do Senhor Jesus, debaixo da sua orientação, ele traz uma grande satisfação ao nosso coração. Os resultados do trabalho feito, esses resultados, eles são excelentes, eles são permanentes, quer dizer, eles são duradouros. O próprio Jesus disse: para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, todos aqueles que se colocam na condição de mensageiros do Senhor Jesus Cristo, eles produzirão resultados permanentes para a glória do Senhor. Mas mais importante do que tudo isto, Jesus disse que eles devem ter alegria, porque o nome deles está escrito no céu. Ter o nome escrito no céu traz regozijo, alegria, proteção e perseverança daqueles que estão trabalhando na seara do Senhor. E encontramos que hoje ele conta com cada um de nós, comigo, com você, com cada um, para que possamos nos colocar à disposição para sermos então os seus mensageiros em pleno século XXI, porque temos do Senhor Jesus a garantia, a capacitação, a proteção, a alegria e o direcionamento para a nossa vida. E não iremos sozinhos. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isto ele provou aos apóstolos quando Marcos deixou registrado que eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, tendo cooperado com eles o Senhor Jesus e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Eu e você, como mensageiros do Senhor Jesus, temos assegurado a presença constante de Jesus conosco, a dirigir-nos e a promover
os sinais que acompanham a pregação do Evangelho. Então, Jesus está à procura de mensageiros. Que você, que eu, que cada um de nós estejamos hoje dispostos e prontos para sermos mensageiros do Senhor. Pensa e reflita. Você tem sido um mensageiro do Senhor? Você tem ido à seara, aos lugares, aos bairros, às vilas, aos povoados e falado a respeito de Jesus? Ele espera que cada um de nós sejamos seus mensageiros. Por isso ele disse: rogai, a seara é grande, rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Que sejamos estes mensageiros que o Senhor precisa para irmos adiante da sua face, pregando o seu evangelho e glorificando o seu santo nome. E querendo Deus, amanhã retornaremos.